ajude a dizer sim, me ajude a ser fiel até o fim. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Irmãos e irmãs, esse versículo, ele é 100% apropriado à Virgem Maria. Mas o Senhor nos concede, através de Maria, a graça da gente viver uma vida onde a gente possa chegar ao ponto de dizer: o poderoso fez em mim maravilhas também. Cada um de nós, irmãos e irmãs, nascemos e recebemos de Deus a graça da fé para poder dizer: o poderoso fez por mim, em mim, maravilhas. Porque cada um de nós, pelo sacramento do batismo, nos tornamos templo do Espírito Santo, nos transformamos em Carmelo, jardim de Deus. Eu quero pedir a sua atenção, o seu desejo de escutar, porque eu gostaria de fazer a homilia de hoje contando a história, fazendo algumas aplicações, para a gente entender quem é Nossa Senhora do Carmo. E para a gente entender e acolher em nossa vida essa expressão Carmelo do Carmo como aquilo que é um carisma, uma convocação, um chamado, um dom de Deus à igreja e a cada um de nós. A cada um de nós. E nós estamos celebrando hoje Nossa Senhora do Carmo, claro, porque hoje é festa litúrgica, né? Toda missa hoje, em qualquer lugar que seja, é a missa de Nossa Senhora do Carmo. Mas nós estamos celebrando aqui, dessa forma, com as consagrações a Nossa Senhora, ou a renovação da consagração. Não é o único dia que pode ser feita a consagração, mas como comunidade a gente começou a fazer dessa forma. E estamos celebrando com beleza, com dignidade, tal qual e tal como se talvez Nossa Senhora do Carmo fosse nossa padroeira, né? Não está devendo nada para algo assim. Porque Nossa Senhora do Carmo tem uma importância muito grande para a igreja e passou a ter uma grande importância para mim. Como eu sou o pároco, vocês me acompanham, né? Onde o boi vai, como é que é? Onde a vaca vai, né? Os bois vai atrás. Então, há 3 anos, 4 anos atrás, praticamente, eu tive uma experiência muito forte com São Maximiliano Maria Kolbe, um santo muito mariano. Porém, um santo devotíssimo, propagador de Nossa Senhora das Graças, lá do dia 27 de novembro, da Medalha Milagrosa. Ele foi um grande apóstolo disso. Mas São Maximiliano Maria Kolbe me apresentou Nossa Senhora do Carmo. Como Deus é criativo, né? Como Deus é eclético nos seus dons. E ela tem me feito muito bem, tem me provocado muitas coisas, mas não só a mim. Há algumas pessoas também da comunidade nossa. E um padre é movido pela fé que precisa ter, pela vida de oração que precisa ter, é movido por Deus, mas é movido também pela fé das pessoas. Por esses dias teve um evangelho maravilhoso que diz assim, de Jairo, chefe da sinagoga, cuja filha estava morta em casa. E ele vai até Jesus dizendo assim: mestre, minha filhinha acabou de morrer, mas eu sei que se o Senhor vier impor as mãos sobre ela, ela vai viver. E aí diz a palavra que Jesus disse: eu vou com vocês. Jesus começou a caminhar para ir na casa do Jairo. E enquanto caminhava, diz que a multidão o apertava, o rodeava. Havia uma mulher com fluxo de sangue, há 12 anos, tinha gasto tudo. E Jesus passando, e aí você conhece o evangelho, aquela mulher vive um milagre. Por quê? Porque Jesus estava passando. Quem moveu Jesus? Jairo. Jairo, que acreditou num milagre assim, estupendo. A filha já estava morta. Mas ele falou, mesmo assim eu vou lá, Senhor, ela morreu, mas se o Senhor tocar, ela fica viva. E na vida é assim, meus irmãos, algumas pessoas são chamadas e correspondem a ter um desejo muito grande, a ter uma entrega de vida muito grande, a crer em milagres muito grandes. E pessoas que têm uma fé muito grande, a ponto de fazer Jesus se mover,
essas pessoas fazem outras se moverem e viverem bênçãos e milagres. Esses dois santos que nós temos aqui atrás, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, são dois gigantes da fé, que acreditaram numa transformação da sua congregação, da igreja da época, que acreditaram numa possível santidade tão grande, talvez tão impossível quanto uma menina ser ressuscitada, que eles, por causa da fé deles, muitas almas até hoje se movem. Eles colocaram Jesus num movimento que abençoa muitas pessoas. Então, algumas pessoas da nossa comunidade me movimentaram. Tiveram fé de Jairo para algumas questões da sua vida e para algumas questões com Nossa Senhora do Carmo. E daí, na necessidade e na possibilidade de ter que acompanhar, direcionar, rezar junto, a gente acaba tendo que rezar mais, estudar mais. Então foi me afetando no sentido positivo e bonito dessa palavra, Nossa Senhora do Carmo. Por isso hoje eu senti vontade de fazer essa missa dessa forma. Pela fé de algumas pessoas. Então fique sabendo você, meu irmão, minha irmã, que a sua fé tem o poder, e se a sua fé for grande, e se você se permitir acreditar que é possível subir no topo do Carmelo, ao fazer isso, você leva Jesus e você vai abençoando pessoas pelo caminho. Você move o Senhor, move um padre. Mas essa história toda começa 900 anos antes de Jesus nascer. Era uma vez, quem gosta de historinha, deixa eu ver. Vai ser longa, hein? 900 anos antes de Jesus com 2020, meu Deus do céu, até chegar, mas nós vamos chegar. Amém? Só quem está acordado, amém? Isso tudo começou 900 anos antes de Jesus. Era uma vez um homem chamado Elias, o profeta mais importante para o povo judeu, junto com Moisés. E no tempo do profeta Elias havia Acabe e Jezabel, os reis, que contaminaram o povo e conduziram o povo, porque o povo já era de cabeça dura, à idolatria de Baal. Baal significa marido, esposo. É o tempo de Elias, é o tempo de Oséias, enfim. E então o povo se desvia do Senhor, o povo começa a adorar Baal, e vem então uma luta muito grande entre Elias e Acabe, e Jezabel, a esposa de Acabe, e o povo entra num período de seca. Já havia 3 anos e pouco que não chovia. A miséria tomava conta, e o povo mesmo assim não se voltava para o verdadeiro Deus, cada vez mais se afundava em Baal. Então, nos 9 séculos antes de Jesus, um dia, essa leitura você conhece, foi a nossa primeira formação para a consagração desse ano. O profeta Elias sobe no Monte Carmelo. O Monte Carmelo está na terra de Jesus, lá só tem pedra e areia, lá é muito desértico. Mas existe esse vale à beira do mar, entre montanhas, onde tem uma montanha chamada Carmelo. Carmelo, Carmo, significa jardim de Deus, plantação florida de Deus. E o profeta então se refugia lá para buscar a Deus. E é no alto do Monte Carmelo, que é um lugar bonito, florido, que o profeta Elias desafia os 450 sacerdotes de Baal, naquele desafio do fogo. Vamos rezar, vamos ver qual é o Deus que taca fogo. E naquele dia então, o profeta Elias faz aquela oração: Senhor, faz esse povo ver que há Deus em Israel e que só o Senhor é Deus. E Deus responde à oração fervorosa de Elias. O fogo desce, Elias extermina aqueles 450 sacerdotes da idolatria dos deuses. E naquele dia, naquele lugar, Elias reconstrói o altar de Deus que estava ali quebrado, trincado, porque nem usado mais era, o povo estava na idolatria. É no alto do Monte Carmelo que depois disso Elias entra quase que numa depressão, num cansaço, num esgotamento. E ele clama por ouvir a voz de Deus, e aí passa o trovão, passa fogo, passa terremoto, e algo dentro dele diz: isso não é Deus. Até que vem uma brisa leve, suave, um murmúrio, que é a voz do Senhor. Ele sai,
se prostra e adora a Deus que está no silêncio, no murmúrio. E aí ele escuta uma voz: Elias, o que você está fazendo aqui? E aí ele diz: eu estou ardendo de zelo pelo Senhor Deus de Israel, porque todos o abandonaram. É no alto do monte que Elias arde de zelo. Hoje a ciência sabe, a arqueologia comprova, que depois disso, mesmo antes de Jesus, homens e mulheres tementes a Deus se mudavam lá para essa região do Carmelo, iam morar nas grutas para rezar. Faziam silêncio, viviam de oração, buscando a Deus, buscando contemplar a Deus, saciar essa sede interior. Depois, quando vem Jesus, nosso Senhor, e o início do cristianismo, muitos homens, quando acaba a época da igreja ser martirizada, dos cristãos morrerem mártires, comido por leões, torrado nas fogueiras, que o cristianismo fica grande, muitos homens e mulheres têm um desejo muito grande de santidade. E a qualidade do cristianismo, dos cristãos, cai muito. Todo mundo virou católico. Mas muitas almas sentem um desejo muito grande de se unirem plenamente a Deus, de se consumirem por Deus. E já não havia mais então a possibilidade de ser comido pelo leão, morto pelo rei. Então começa lá a história de São Bento. Homens e mulheres que vão para os desertos ser monge, renunciam todos os bens, nunca mais voltam para casa e vivem uma vida cada um no seu cantinho, de profunda penitência e oração, fazendo da vida um holocausto, fazendo da vida um louvor a Deus, como que dizendo: Jesus, eu te amo tanto que eu quero morrer por você, mas já que ninguém vai matar, eu me entrego, na pobreza, na castidade, na obediência e no silêncio, e em reparação pelos pecados da igreja, do mundo e dos batizados. Nessa mesma época começa então, mais para frente um pouco, lá pelo século X, com a história das cruzadas e tudo aquilo, os cristãos libertam Jerusalém do poder dos muçulmanos. E muitos cristãos conhecem, depois de 10 séculos, pela primeira vez, a cidade de Jesus, Jerusalém, o Santo Sepulcro, onde Jesus nasceu, tudo aquilo. E muitos não querem voltar para casa. E muitos na Europa sentem vontade, jovens, de vender tudo, dar aos pobres, renunciar a tudo, suas fortunas, seus noivados, e irem morar no Monte Carmelo. Nesse espírito do profeta Elias, o homem que restaurou o altar, o homem que venceu a idolatria, o homem que arde por Deus. E aí começou então o Monte Carmelo a ser habitado pelos carmelitas do Monte Carmelo, os irmãos e irmãs da bem-aventurada Virgem Maria. E qual era o ideal, e é até hoje, do Carmelo? Qual é a meta? A Virgem Santíssima. Por quê? Vamos voltar 9 séculos. Há 3 anos não chovia, e após destruir os sacerdotes da idolatria, Elias sobe no alto da montanha, olha para o mar, que é na encosta do mar, coloca a cabeça por terra, ora, clama, e diz para o seu ajudantezinho assim, o menininho: corre até a beirada da montanha, olha no mar e me diz o que você vê. E por 6 vezes o menino volta e diz: Elias, profeta, nada. 3 anos de seca, o céu está azul, não tem um fio de algodão branco. Até que na 7ª vez ele diz: vai lá de novo. Ele clama, ele intercede. O menino volta e diz assim: eu vejo, Elias, uma pequena nuvem, do tamanico da mão de um homem. E Elias diz assim: desce e fala para o rei Acabe, que é bom ele correr com seus carros, carroças, porque eis que vem abundante chuva. Depois de 3 anos e 6 meses, Elias viu a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e na pequena nuvem ele viu e recebeu de Deus uma palavra a respeito de uma abundante chuva. Acontece que o profeta Isaías profetizou assim, e a gente canta isso e reza isso no tempo do Advento, do Natal, nas novenas e nas missas, sobre o Messias, sobre o Cristo. Das alturas orvalhem os céus, e da nuvem, que chova
a justiça, que a terra se abra ao amor e germine do céu o Salvador. Jesus é profetizado por Elias como a chuva, que chove da nuvem. Jesus é o bendito fruto, é a bendita chuva do ventre de Maria. Portanto, aquela pequena nuvem que Elias viu 9 séculos antes, o Espírito Santo revelou no coração de homens e mulheres muito santos, aquela nuvem que ele viu, era uma imagem, era uma prefiguração da Virgem Santíssima. Assim como a nuvem precisa ficar carregada de água a ponto de parir chuva, Nossa Senhora é a nuvenzinha. Ela é o início da salvação. O início da chuva começa com a nuvem. O início da nossa redenção no sim de Maria. Então eles vão ao pé do Monte Carmelo buscar ser e viver as virtudes de Nossa Senhora, que tão belamente São Luís de Montfort fala no livro que a gente leu ou releu para esse ano por causa da consagração, aqueles que estão fazendo ou renovando a sua consagração. E aí esses homens vão lá viver. E aí eles mudam um pouco a coisa. Cada um tem o seu eremitério, sua casinha. Ali eles rezam, ali eles carpem, num profundo silêncio para ouvir Deus, conversar com Deus e fazer de tudo aquilo que o silêncio faz em nós, os gritos interiores do nosso silêncio, conteúdo de oração, intercessão, louvor, clamor, penitência. Tendo como grande meta a Virgem Santíssima. E aí o que eles resolveram fazer? Quando eles se organizam, o Papa da época, que eu não vou me lembrar o nome, dá a eles uma regra de vida, ali pelo século XI, XII, que todos os dias eles tinham que participar de uma missa juntos. E aí eles construíram uma capelinha para Nossa Senhora, sem título nenhum, porque eles são os bem-aventurados irmãos e irmãs da Virgem Maria. Mas como eles moram no Carmo, no Carmelo, os bem-aventurados irmãos e irmãs da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, a capela foi dedicada a Nossa Senhora do Carmo, e por lá ficou. Passado algum tempo, começa de novo uma perseguição aos cristãos, e eles fogem para não morrer, para a Europa, chegam naquilo que hoje é a Inglaterra, e lá também eles são muito mal acolhidos e perseguidos, né? E aí então tem um santo, São Simão Stock, Frei Simão Stock, que no ano de 1251, 52, nesse dia, 16 de julho, sofrendo muito, porque ele era o responsável por aqueles irmãos que estavam à míngua, à miséria e debaixo de perseguição, ele vinha orando há muito tempo a Nossa Senhora, pedindo a misericórdia, a intervenção de Maria para salvar a congregação, salvar aquele carisma, que nem a igreja estava acolhendo direito. E então é isso que ele tem uma visão, ele vê Nossa Senhora vestida como ele, o marrom que eles vestem. E aí Nossa Senhora diz para ele não ter medo e diz assim: recebe o meu escapulário, é o meu manto, é a minha proteção. Quem ele usar com fé e viver com piedade, ou seja, viver na graça, não será sucumbido pelo mal, terá a graça da vida eterna, será protegido de tantas coisas. Escápula, escapulário vem de escápula, ombro. Às vezes a gente precisa acertar a escápula, pôr o ombro no lugar. E Nossa Senhora deu a ele isso aqui, ó, frente, atrás e o buraco da cabeça. E disse: esse é o meu manto, é o meu escapulário, é o meu véu, é o jugo. Era costume da época se usar esse tipo de roupa, só o buraco da cabeça. Por isso que Jesus diz: o meu jugo tomai sobre vós. Meu jugo, minha lei, meu evangelho é leve. Então Nossa Senhora podia ter dado um manto de abraçar. Nossa Senhora podia ter dado uma flor. Nossa Senhora podia ter dado qualquer coisa. Mas ela quis dar um tecido que passa pela cabeça e fica sobre os ombros, protegendo a frente, atrás, e nos falando que a gente tem que carregar a cruz e o evangelho nos ombros, com a ajuda dela. Eis que então a coisa não melhora de imediato, mas ele reproduz essa escápula, esse escapulário para os freis, e começam a acontecer curas, milagres, exorcismos, pelo toque
do manto. E a igreja foi acolhendo isso. E na sua sabedoria de mãe, como a devoção, o interesse cresceu, como é que vamos nós andar, né? Com uma roupa como a deles na rua, se a gente nem é consagrado a Deus, precisa trabalhar, fazer as coisas. A igreja então foi simplificando, para que a gente possa ter a escápula, o escapulário de Nossa Senhora. Por isso que o primeiro escapulário da nossa vida precisa ser de tecido, porque o escapulário dos carmelitas, freis e freiras carmelitas, é uma roupa, é a roupa que eles usam. Então o escapulário que a gente tem aí dentro da camisa, por fora, isso é uma roupa que a gente veste. É a roupa da Virgem Maria. Por isso que o primeiro precisa ser pano, passando pelos ombros, um na frente, um atrás, e precisa ser abençoado e colocado pelo sacerdote. Por muitos séculos, só um padre carmelita podia. Hoje, qualquer padre pode, desde que faça a oração correta. Por quê? Quando a gente recebe, meus irmãos, sobre nós a escápula da Virgem do Carmo, nós recebemos uma bênção sobre nós, a pessoa, não é o escapulário, é a pessoa que recebe, é uma vez só na vida que isso acontece. Nós recebemos uma bênção que nos liga, que nos coloca em comunhão, em aliança com os bens, com a riqueza espiritual da família do Carmelo, dos freis e das freiras carmelitas e dos santos e santas carmelitas, que são tantos que o dia 14 de novembro é uma memória litúrgica onde se celebra todos os santos e santas carmelitas. É um sem número de santo, beato, beata, não para de fazer santo, o Carmelo, porque é uma escola de santidade. Então, quando o padre fizer daqui a pouco a bênção do escapulário e colocar sobre você, depois, por questões de higiene e praticidade, você pode até tirar esse escapulário, usar de correntinha, medalha, pelo trabalho que você tem, seja como for. Mas esse primeiro escapulário da nossa vida tem que ser de tecido. E quando ele se desfaz, você compra um novo, o padre só abençoa, porque a bênção você recebeu no rito de imposição do escapulário. E se você buscar, ao usar o escapulário, ter uma vida na graça, coerente, ser um bom católico, desejar subir um pouco alto desse monte, você estará debaixo da proteção desse carisma do Carmelo, que tem tantos santos. Então a gente passa a ser beneficiado, não é mágica, é graça para quem vive o Evangelho. Mas a gente passa a ser amigo, parente, não tão próximo, porque não somos freis nem monjas, né, do Carmelo, mas parente de segundo grau. E de algum modo a gente entra na herança de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Santa Edith Stein, de Santa Elizabeth da Trindade, de Santa Teresa dos Andes, daquela lá, Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz e de tantos beatos e beatas. Nós passamos a ser família deles pelo uso do escapulário. Por isso o escapulário a gente simplesmente não tira. Se é de pano, só para tomar banho. É nosso, é a nossa roupa, que nos coloca em comunhão com a família do Carmelo. E o que é o Carmelo então, minha gente? Quando eles estão na Europa, passado 3 séculos e pouco, lá pelos idos de 1500, na época da descoberta da América, Brasil e tudo isso, e da reforma protestante, da rebelião de Lutero, houve então aquela mulher, Teresa de Jesus. A gente chama de Teresa d'Ávila, não é a Teresinha. Teresa de Jesus ou Teresa d'Ávila, porque é onde ela morou, Ávila, Espanha. Essa mulher, aos 19, 20 anos, se torna carmelita. Mas ela viveu um tempo difícil da fé da igreja, também dentro da própria igreja. Então o fervor do Carmelo o fogo estava baixo. Mas ela, sempre mulher generosa que foi, nosso Senhor conseguiu pescar o coração de Teresa d'Ávila. E aos 40 anos, depois de 20 anos de convento, ela se converte. Isso está lá num livro dela que se chama O Livro da Vida. Jesus chama ela ao fervor primitivo, a uma pobreza maior que já não se vivia tanto, e ao silêncio que não se vivia tanto. E ela sente esse chamado de Cristo, então, a subir o Monte Carmelo,
a santidade. Daí então ela vê a realidade dos freis carmelitas, que também estavam precisando ser reformados, reafogueados. Era um Carmelo que parece que não tinha muitas flores, meio desértico. E aí tem esse outro aqui, São João da Cruz, que era um tampinha. Eu tenho cá comigo que ele era mais baixo que eu, porque quando a Madre Teresa de Jesus quer estender a reforma que ela está fazendo da vida carmelita, quando ela sai para fundar o mosteiro de São José de Ávila, muito pobre, ela e mais 11 freirinhas, ela sente vontade de estender isso também aos freis, aos padres, aos homens, mas ela era mulher, como é que ela iria fazer, né? Então ela narra, nossa Santa Teresa d'Ávila é uma mulher de uma psicologia e de um bom humor, ela é deliciosa de ler. Ela é um monumento da fé, essa mulher. Ela não é qualquer coisa, nem qualquer santa. Aí ela narra assim, mas ela tinha muito bom humor. Ela diz assim, para começar tal reforma, nosso Senhor me enviou 1,5 padre. Porque São João da Cruz tinha um padre muito amigo dele. E eles foram conhecer então Santa Teresa d'Ávila. Porque São João da Cruz era carmelita, mas ele queria ir para os monges cartuchos, que é muito rigoroso, né? Ele falou, vamos conversar com a Madre Teresa, numa dessas você encontra no que ela está fazendo o que você quer para a sua vida. E foi Madre Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, que convenceu São João da Cruz a não ir ser monge cartucho. E aí ela narra depois que quando ela conheceu São João da Cruz, estava ele e o outro padre. E ela diz, né? Jesus me mandou 1,5 padre, porque ele era pequeniníssimo. Eu sou pequeno, mas não estou passando por meio. Então, ele devia pegar no meu ombro. Ele era um cisco de homem. Mas um grande místico, um grande santo da história da igreja. E eles começam, então, viver uma fé e uma entrega extraordinária das suas vidas. E começam a atrair pessoas para os seus mosteiros, para a vida do Carmelo, que nada mais é do que procurar fazer a vontade do Pai, como Jesus falou no Evangelho. Eis, tua mãe e os teus irmãos estão aí, estão ali fora querendo te ver. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? São aqueles que fazem a vontade do Pai. A gente quase cai na tentação de achar que Jesus fez pouco caso da Virgem Maria, mas meu irmão e minha irmã, quem fez melhor a vontade do Pai do que a Virgem Maria? E ela não só fez a vontade de Deus, como se fez nela, faça-se em mim a tua vontade. E é em Maria, é nesse ideal mariano que nos aponta a consagração total a Nossa Senhora, esse livro maravilhoso de São Luís, o Tratado da Verdadeira Devoção, que as coisas vão se casando, se juntando e se unindo, para que a gente viva a vontade do Pai e nos tornemos família de Jesus, família de Cristo, amparados pelos santos que trilharam esse caminho antes de nós e que nos provocam a subirmos a montanha. Primeiro oremos da missa, ó Deus, dai-nos a graça de subirmos o monte que é Cristo. Jesus é o monte, Jesus é essa montanha que tem uma senhora, a Senhora do Carmelo. Mas ele é o monte. Paulo diz assim, irmãos, vivei à altura de Cristo, amadurecei até a estatura do homem novo em Cristo. Jesus é essa montanha que nós somos convidados a subir, olhando para Maria, apoiados por ela e inspirados pela espiritualidade desses dois grandes santos e tudo aquilo que ensinaram e tantos outros ensinaram, que é a vida interior. Então o que é o Carmelo? Campo Mourão tem um Carmelo, vários lugares do mundo tem o Carmelo. O Carmelo não podemos viver em Jerusalém no alto de uma montanha, não tem montanha para vender. Como é que a gente faz? A gente cria uma casa, a gente cria um lugar, onde se reproduz o ideal de Elias, o ideal dos carmelitas, o ideal de Santa Teresa e São João da Cruz. Se vive em comunidade, e é uma vida muito sadia, que Santa Teresa escreve a regra. Então, nos mosteiros de clausura, a moça lá entra, os padres ainda têm uma atividade um pouco fora, porque São João da Cruz, apesar de viver a clausura, por ser padre, ele saía para pregar um final de semana, voltava, confissões, coisas assim. O padre precisa sair, né? O padre precisa ter vida pública, de algum modo. Mas as monjas não.
Então o Carmelo é um lugar, um dia talvez você conheça um, de mulheres alegres, de mulheres com a cara boa, sorridentes, algumas bem de idade, outras bem novinhas, como o Carmelo que eu conheci, em Campo Mourão, mas mulheres visivelmente bem resolvidas com a vida e com Cristo, e que entram no Carmelo, para nunca mais voltar, se tudo der certo, atrás das grades do Carmelo. E lá se tem uma vida de comunidade, 2 vezes por dia, elas têm lá 45 minutos para contar piada, dar risada, tocar violão, partilhar a vida, e depois disso, o silêncio, as orações, o trabalho manual para comprar comida, as coisas muito simples, a pobreza, a simplicidade de vida, e uma vida de amor a Jesus. O Carmelo é a melhor imagem na terra daquilo que a igreja é aos olhos de Jesus. O Apocalipse diz que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. São as almas que se casam com Deus. E lá ficam e lá vivem. Então todas essas santas de marronzinho que você conhece, viveram isso. Entraram no Monte Santo, no Carmelo. Seja em Campo Mourão, seja em São Paulo, seja na Itália, seja nos Estados Unidos. Isso é o Carmelo. E nós podemos viver essa espiritualidade, irmãos e irmãs. Santa Teresa d'Ávila, quando fez o que fez, começou a ficar famosa, e ela fundou em vida 17 mosteiros. Pense você, ano 1500 e pouquinho, não tem energia elétrica, não tem telefone, não tem carro, não tem moto, não tem bicicleta, não tem nada, só tem cavalo. E essa mulher, devotíssima de São José, e Santa Teresa d'Ávila diz assim: se alguém tem dificuldades para rezar e procura um mestre, recorra com confiança a São José, porque ele encaminha a vida de oração. E ela deixou escrita: cada santo é bom para uma coisa. E é verdade, tem a santa que é para curar olho, isso é verdade. Tem os santos cada um tem uma unção própria. Às vezes assim, mas para qualquer situação, nunca me abandonou, sempre me valeu o glorioso São José. Por isso, em todo Carmelo tem uma grande imagem de São José, que foi a grande devoção, de Santa Teresa d'Ávila, a mãe dos carmelitas. Mas veja, irmãos e irmãs, o que ela descobriu quando ela precisava sair tanto? O que São João da Cruz descobriu a não ter sossego? Veja, não é o silêncio de quem é chato e não gosta de gente. É o silêncio de quem vê a futilidade da vida, o converseiro. É o silêncio de quem se lambuza e saboreia Deus e as coisas divinas. Mas ele, por ser padre, as pessoas queriam que ele desse conselho, que ele atendesse confissão, que ele fosse na paróquia, ficasse uma semana, pregasse as missões, Naquele tempo, o padre toda noite fazia um sermão. O que ele descobriu, Santa Teresa descobriu? Que esse Carmelo, todos podemos viver, claro que em graus diferentes, e o Carmelo físico ajuda mais, Mas todos nós, irmãos, precisamos buscar esse Carmelo, essa cela, igual a monja tem a cela, dentro de nós. O silêncio, conviver com a Santíssima Trindade dentro de nós. Por isso Santa Teresa d'Ávila, que se transformou numa grande mística, escreveu: irmãs, não se iludam, minhas filhas, porque com o Senhor se convive e se fala até entre as panelas da cozinha. Pensa você, as monjas vão para o Carmelo para fazer meditação, ter vida mística, aí a madre coloca ela por 2 meses, 3 meses na escala da cozinha. Mas como é que reza, gente? Quem é de cozinha sabe, Sobretudo para muita pessoa. Acabou o almoço, já começa a janta. O Senhor está entre as panelas. E todos nós, meus irmãos, nos consagrando à Virgem Maria hoje, dia de Nossa Senhora do Carmo, recebendo o escapulário de Nossa Senhora, nós somos convidados a subir esse monte e a gostarmos de conviver dentro de nós com a Santíssima Trindade. É um estilo de vida. Portanto, Nossa Senhora do Carmo não é uma aparição, o Carmelo não tem um santo fundador, ele é uma espiritualidade acessível também a quem é leigo. Santa Elizabeth da Trindade, uma grande santa, grande, eu fiz uma novena para ela no meu YouTube, se você não viu, vai lá ver, cada dia eu contei alguma coisinha.
a novena de Nossa Senhora do Carmo, né, com os escritos de Santa Elizabeth da Trindade. O dia dela é em novembro, a gente faz uma novena para ela. Ela, aos 14 anos de idade, 15 anos, né, 16 anos de idade, ela decidiu, aos 16, eu vou ser carmelita. Ela morava na França, ela virava a esquina, andava, tinha um Carmelo, ela ia lá todo dia, dar tchau para as freiras. Acontece que a mãe dela, ela conta isso para a mãe aos 18 anos, e a mãe fala, de jeito nenhum, de jeito maneira. A mãe era viúva, ela tinha uma irmã um pouco mais nova, e Santa Elizabeth da Trindade, linda, como era linda, elegantérrima, tocava piano clássico, sabia costurar. As fotos de Santa Elizabeth da Trindade antes de entrar no Carmelo, aquelas roupas, aqueles cabelos. Ela entendia de moda, ela mesma fazia as roupas dela, só andava na estica. E daí a mãe dela, para convencer ela a não fazer isso, começou a viajar, ela conheceu países, Santa Elizabeth da Trindade conheceu a Suíça, países, lugares. Quando ela chega aos 18 anos, mãe, eu quero ir para o Carmelo. A mãe sofre muito. Até que num 24 de março, 25 de março, a mãe dela diz assim, tá bom, você pode. Ela estava com 19 anos, só daqui 2 anos. Aos 21, quando você fizer 21, você pode. Mais 2 anos. E os meninos querem casar com ela. E o povo chama ela para ir tocar piano nas festas, nos concertos. E aí ela tem que pôr um vestido, ela tem que arrumar o cabelo, ela tem que ensaiar. E Santa Elizabeth, como tantas outras, aprendeu a viver o Carmelo que um dia ela queria entrar na vida dela. E foi disciplinando a vida dela para ter dentro dela a cela que um dia ela ia ter no convento, começava agora. A oração, o silêncio, o terço todo dia, a missa com muita frequência. Aprender a dizer tchau. Naquele tempo não tinha celular, seria para nós desligar o WhatsApp, ir para o quarto, sentar acabado de sono. Abrir a Bíblia e rezar, e construir, e viver com Jesus, saborear Jesus dentro de si mesmo. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, num desejo de ser santo, por amor a Deus, não porque precise. Ninguém precisa ser carmelita para entrar no céu. Não é regra, mas é amor, é desejo de ser e de estar com Deus. E viver a vida de santidade em favor da igreja. E eu vou terminar lendo um texto de Santa Teresa d'Ávila, do livro dela, O Caminho de Perfeição, que explica a vida dela, que explica a vida de São João da Cruz, e que convoca a gente a viver algo de novo na nossa vida, quem sabe. Ela diz assim, nesta ocasião eu tive notícias dos prejuízos e estragos que faziam, ela estava dentro do convento já, foi quando os países todos abandonaram a igreja, e começaram a ir para as igrejas dos estados protestantes. E ficou proibido as missas, os padres, tudo. Da noite para o dia, na caneta, metade da Europa deixou de ser católica. Assim. E ela sabe disso lá dentro do convento dela. Isso aqui está na etapa da conversão dela aos 40 anos de idade. Ela está dentro de um Carmelo e ela sabe que o mundo católico, da noite para o dia mesmo, metade das pessoas deixaram de ir à igreja, deixaram de rezar o terço, deixaram de acreditar na Eucaristia, jogaram a fé fora. Aí ela diz então, tive notícia dos prejuízos e estragos que faziam os luteranos na França, o quanto ia crescendo essa seita. Me deu uma grande aflição. E como se pudesse ou valesse alguma coisa, eu chorava diante de Deus, suplicando, Senhor, o remédio para tanto mal. Sentia que 1000 vidas minhas eu daria para a salvação de uma só alma daqueles que se perdem, que abandonam a igreja, abandonam a fé. Aí ela diz assim, mas sendo eu mulher e ruim, é isso que ela está dizendo, sendo eu mulher naquele tempo não podia nada, e ela na condição de monja, nunca fez uma pregação na vida, nenhuma. E ela se achava ruim. Ela via que ela podia ser mais santa. Mas sendo eu mulher e ruim, me senti incapaz de trabalhar como desejava para a glória de Deus, tendo Jesus tantos inimigos
e tão poucos amigos. A minha ânsia era, e ainda é, que ao menos estes poucos amigos de Jesus sejam bons. Meus irmãos, olhando para o Padre. Tendo Jesus Cristo tantos inimigos, tem ou não tem? Tem. E tão poucos amigos, verdade ou não é? Quantos são os amigos de Jesus? Tive uma ânsia, e ainda tenho, de Santa Teresa d'Ávila, que ao menos esses poucos amigos sejam bons amigos de Cristo. Determinei-me então a fazer este pouquinho ao meu alcance, que é seguir os conselhos evangélicos, castidade, pobreza e obediência com perfeição, com toda a perfeição possível, e procurar que estas poucas irmãs que vivem enclausuradas comigo fizessem o mesmo. Gente, olha a genialidade dessa mulher. A igreja está afundando. Estava e hoje está de novo. Afundando, trincada na divisão, no pecado, na vida mundana. Sendo eu mulher e má, o que eu posso fazer? Já sei o que eu vou fazer. Ela disse que ela chorava de ver. Eu vou viver com santidade o que eu posso viver. Vou, como dizia uma filha dela depois, Santa Teresinha do Menino Jesus, vou ganhar Jesus pelo coração. Os conselhos evangélicos, né, que os religiosos fazem. A pobreza, a castidade e a obediência. E ela entendeu isso. Se eu e essas meninas aqui em Ávila, sem nunca sair daqui, se nós amarmos Jesus com o zelo de Elias, a gente converte o mundo. O poder da santidade, da oração, não da palavra, do zelo, do fogo do coração. Aí ela dizia: não deixa ainda hoje de me partir o coração ver tantas almas se perdendo. Quisera eu não ver mais tantas perdas a cada dia. Aí ela vai dizer, porque ela está escrevendo, é como um testamento para as freiras. E o povo adora ir atrás de padre, mosteiro, pedir oração. Olha o que diz Santa Teresa. Sanguínea como ela era, ela tinha esses coices em Padá. Ó, minhas irmãs, ajudai-me a suplicar a Cristo, já que é para isso que Ele nos reuniu aqui neste Carmelo. Essa é a vossa vocação. Estes hão de ser os vossos negócios, vossos desejos. Nisso se empreguem vossas lágrimas. Sejam estes os vossos pedidos, e não súplicas por dinheiro e negócios do mundo. Todo Carmelo tem o parlatório. Você entra lá numa sala, abre a cortina, e uma ou outra freira te atende pela grade. Você pode conversar. Olha o que ela diz. Rio-me, ou seja, dou risada, mas me aflijo de ver certas coisas que nos encarregam a nós, monjas, de pedir a Deus. Querem que alcancemos para eles, junto a Deus, rendas, herança e dinheiro. O povo vai no mosteiro pedir o quê? Renda, herança, causa da justiça e dinheiro. Aí ela diz: e não raros são pessoas que, ao meu ver, deveriam vir antes implorar a Deus a graça de abandonar essas coisas. O que ela está falando aqui? Gente que na hora de dar o passo de ser santo, gente que na hora de dar o passo de se entregar de verdade para Jesus, subir no Monte Carmelo, o demônio vem, porque a carne gosta, e joga a pessoa para trás, por causa de dinheiro, renda, vaidade. Qual era a dor de Madre Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, a Santa Madre? Ao todo dia ter que sair do seu silêncio, da sua adoração, e ir no parlatório atender alguém que precisa falar com a senhora, diz que assim, é urgente. E lá vai ela, ou vai uma das suas filhas espirituais, começa a conversar com a pessoa, e dentro do coração ela diz: nossa, essa menina dava uma freira, hein? Nossa, um rapaz desse, se fosse seguir o Frei João da Cruz, convertia meio mundo, hein? Dentro do coração. Aí a criatura começa a desenrolar a conversa, mas ele veio ali pedir o quê? Para ser santo?
Para amar a Cristo? Para servir a Deus? Não, veio ali chorar, namorado vagabundo, veio ali chorar porque a faculdade que faz não é o que o papai sonhou, a mamãe deseja. Veio ali reclamar da sogra, do cunhado, porque na hora de dividir a herança do defunto, parece que um cunhado pegou o alqueire de terra que vale um pouco mais, porque daquele lado da terra é mais roxa, e vai encher os pacovar da freira. Gente, que me parece, deveria ter vindo aqui pedir para eu rezar, para conseguir abandonar, e não para possuir. Aí ela diz, são bem intencionadas, eu não duvido. É ela dizendo. E condescendemos, a gente diz, não, a gente reza assim por ver sua confiança, mas olha o que diz Santa Teresa de Ávila. Mas eu estou convencida de que nesses assuntos, nunca Jesus me ouve. O que ela está dizendo? Eu te entendo, mas quando eu peço para Jesus dar dinheiro para os outros, nunca Ele me ouve. E foi uma mulher, minha gente, de santidade elevadíssima. Ela foi mística. Santa Teresa, quando morreu, as freiras quiseram abrir o corpo dela. Porque não foi uma ou duas vezes que ao passar na cela dela e espiar no buraco da fechadura, Santa Teresa estava com a cabeça no teto. Quando ela rezava, ela saía do chão, ela levitava. Porque Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E Cristo foi elevado aos céus. E um dia umas freiras lá encontraram ela meia desmaiada. É o êxtase de Santa Teresa. E ela partilhou algo sobre ter visto um anjo e sentir uma dor no coração. Ela deixou escrito, depois se soube. Mas aí abriram o corpo de Santa Teresa. E até hoje se tem, que o corpo dela não estraga, é incorrupto, o coração dela. É um coração inchado, e segundo a medicina, já da época e até hoje, é como se uma lança, um serrote, ou uma faca grossa, tivesse entrado e saído do coração dela. E ao sair, a borda das feridas é cauterizada. Ela foi furada e... Por isso, depois daquele dia, ela sentia até dor física, de amor. Ela teve essa visão, um anjo furou ela, enquanto ela rezava, de amor. E ela viveu anos e anos da vida dela, milagrosamente, obviamente, né? Com o coração cortado, igual quando se coloca espeto na carne. Mística, poderosa diante de Deus. Um dia Santa Teresa está andando, à noite ela escuta um barulho, só tinha mulher na casa, ela ficou preocupada que fosse alguém. E ela sai à noite então, pelo mosteiro, e ela vê um menino, um garotinho. Você pensa o susto, o desespero que não deu? Como é que um moleque está aqui dentro? Aqueles muros enormes. E o menino olha para ela assim, ela quase desmaia, ela se treme toda, e o menino fala assim, quem é você? Ela, eu sou Teresa de Jesus, e você? Segurando a vela, não tinha eletricidade. Eu sou Teresa de Jesus, e você? O menininho sorriu e disse assim, eu sou o Jesus da Teresa. Subiu no colo dela, deu um beijo e desapareceu. Não é qualquer santa, hein? Quem é você? Eu sou o Jesus teu, eu sou teu, Teresa. Perto de morrer, São João da Cruz visita Santa Teresa e ela não pode sair de trás da grade. Ele coloca uma cadeira aqui, tem a grade, a cortina aqui, ela coloca uma cadeira lá, e os dois começam a conversar. E ele começa a falar para ela de uma homilia que ele queria fazer, algo assim, sobre a Santíssima Trindade. E as freiras passando, né? Porque o João da Cruz era famosão também, ele veio visitar, será que vai dar um oi? Dali a pouco um silêncio. Uai, o que esses dois estão fazendo esse silêncio? Cada um de um lado numa grade. Aí vem lá duas irmãs para ver. Quando chega, está Santa Teresa e a cadeira no teto. Ela vai lá, abre a porta, cadê o Frei João? Está ele e a cadeira no teto. E essa freira está dizendo, irmãs, quando vem me pedir para rezar por essas coisas, Jesus nunca me atende. Para tantas outras atendeu. O que nós estamos pedindo, meus irmãos? O que a nossa igreja, a nossa fé nos inspira? E aí,
ela diz: o mundo está pegando fogo, está sendo destruído. Querem, por assim dizer, de novo, sentenciar Jesus na cruz. Pretendem lançar por terra e destruir a igreja de Jesus. E havemos, minhas irmãs, de gastar tempo e preces com essas coisas, que se fossem ouvidas por Deus, teríamos talvez uma alma menos no céu e uma alma mais no inferno, diz Santa Teresa. Às vezes a gente está gastando tempo em pedir coisa que, se Deus der, a gente não vai para o céu. Não, minhas irmãs, não é tempo de tratar com Sua Majestade assuntos de pouca importância. Por certo, se não forem atenção à fraqueza humana, tão amiga de ser ajudada em tudo, gostaria que se entendesse, não são essas as coisas que se hão de pedir a Deus com empenho. Santa Teresa está dizendo o que para todos nós? Não coloquemos empenho em pedir coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e tudo mais vos será dado. O empenho deles para inspirar o nosso é qual empenho? O empenho de fazer a vontade do Pai, o empenho de subir essa montanha, o empenho de construir dentro do coração essa cela. Por isso eu quero convidar você, use bem o seu YouTube. Vai para o YouTube, digita lá Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus e todas essas coisas. E permita que essas coisas movam você, nós, a querer subir um monte, a querer no cotidiano da nossa vida ter dentro de nós o Carmelo e sermos nós o jardim de Deus, porque a palavra diz: a alma do justo é a delícia de Deus. Deus que se deleita em nós, dentro de nós, e que nós o encontramos, nem que seja entre as panelas, porque está dentro do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.